Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 12. Em certo instante, um ciclista está a 40,0 metros a leste do mastro de um parque, indo para o sul com a velocidade de 10,0 metros por segundo. Após 30,0 segundos, o ciclista está a 40,0 metros ao norte do mastro, dirigindo-se para leste com a velocidade de 10,0 metros por segundo. Para o ciclista, nesse intervalo de 30,0 segundo, quais são? Letra A, o módulo e letra B, a direção do deslocamento. Letra C, o módulo e letra D, a direção da velocidade média. E letra E, o módulo e F, a direção da aceleração média. Como o ciclista se move na superfície da Terra, ou seja, em um plano, vamos considerar um sistema de coordenadas XY, o mastro do parque como origem desse sistema, o semi-eixo X positivo apontando para leste e o semi-eixo Y positivo apontando para norte. O problema diz que o ciclista está inicialmente a 40,0 metros a leste do mastro e se movendo para o sul com uma velocidade de 10,0 metros por segundo. A posição inicial é o vetor R0 igual a 40,0 metros na direção y. A velocidade inicial é o vetor V0 igual a menos 10,0 metros por segundo na direção j. 30 segundos após esse instante, o ciclista está a 40,0 metros ao norte do mastro e se move para leste com a velocidade de 10,0 metros por segundo. Esses vetores podem ser representados como: o vetor R vai ser 40,0 metros na direção J e o vetor V 10,0 metros por segundo na direção Y. O vetor deslocamento neste intervalo de tempo foi: o vetor ΔR vai ser a posição final, o vetor R, menos a posição inicial, o vetor R0. Então, dá 40,0 metros na direção J, menos 40,0 metros na direção Y. Escrevendo o vetor na forma padrão, na ordem correta, o vetor ΔR vai ser menos 40,0 metros na direção Y, mais 40,0 metros na direção J. O módulo deste deslocamento o módulo de ΔR vai ser a raiz quadrada de menos 40,0 metros elevado ao quadrado, mais 40,0 metros elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 1.600 metros quadrados mais 1.600 metros quadrados, que dá a raiz quadrada de 3.200 metros quadrados. Extraindo a raiz quadrada, o resultado vai ser 56,6 metros. A tangente do ângulo deste vetor em relação ao semi-eixo x positivo a tangente de θ vai ser o ΔRy dividido pelo ΔRx, a componente y dividido pela componente x, que dá 40 metros dividido por menos 40 metros, que dá menos 1. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é menos 1, que dá menos 45,0 graus. Se representarmos este vetor no plano XY, veremos que ele está no segundo quadrante e o ângulo calculado está no quarto quadrante. Se somarmos 180 graus ao ângulo calculado, a tangente do novo ângulo terá o mesmo valor. Então, o θ vai ser menos 45,0 graus mais 180 graus, que dá 135 graus. Este novo ângulo está no segundo quadrante como vetor. O vetor velocidade média no intervalo de tempo considerado vai ser, o vetor Vm vai ser o deslocamento, ΔR, o vetor deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Então, é menos 40 metros na direção Y, mais 40,0 metros na direção J, dividido por 30,0 segundos, que é o intervalo de tempo. Dividindo as componentes, 40 dividido por 30 dá 1,33. Então, vai ficar menos 1,33 metros por segundo na direção Y, mais 1,33 metros por segundo na direção J. O módulo deste vetor o módulo de Vm vai ser a raiz quadrada de menos 1,33 metros por segundo elevado ao quadrado, mais 1,33 metros por segundo elevado ao quadrado.
que dá 1,77 metros por segundo elevado ao quadrado, mais 1,77 metros por segundo elevado ao quadrado. Somando, dá a raiz quadrada de 3,44 metros por segundo elevado ao quadrado. Extraindo essa raiz, dá 1,89 metros por segundo. Como o vetor velocidade média é obtido dividindo o vetor deslocamento por uma constante positiva, que é o intervalo de tempo, ele tem a mesma direção e o sentido do vetor deslocamento. Portanto, o θ vai ser 135 graus. O vetor aceleração média é igual à razão entre o vetor variação da velocidade e o intervalo de tempo. Então, o vetor AM vai ser o vetor ΔV dividido pelo ΔT, que é o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial dividido por ΔT. Então, dá 10,0 metros por segundo na direção I menos 10,0 metros por segundo na direção J, dividido por 30,0 segundos. Esse sinal negativo vai trocar o sinal do que está dentro dos colchetes, então fica 10,0 metros por segundo na direção I, mais 10,0 metros por segundo na direção J, dividido por 30,0 segundos. Fazendo a divisão aí por 30, né? Dá 0,333 metros por segundo ao quadrado na direção I, mais 0,333 metros por segundo ao quadrado na direção J. O módulo deste vetor o módulo de AM vai ser a raiz quadrada de 0,333 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado, mais 0,333 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado, que dá 0,111 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado, mais 0,111 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado. Somando, da raiz quadrada de 0,222 metros por segundo ao quadrado elevado ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, dá 0,471 metros por segundo elevado ao quadrado. A tangente do ângulo deste vetor, em relação ao semi-eixo x positivo, é a tangente de θ, vai ser a componente y, 0,333 metros por segundo ao quadrado, dividido pela componente x, 0,333 metros por segundo ao quadrado, que dá 1. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1, que dá 45,0 graus. Representando o vetor aceleração média no plano xy, vemos que ele está no primeiro quadrante como o ângulo calculado. Todos os resultados foram escritos com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais.